Tudo bem com você? No Alesp Cidadania de hoje, nós vamos falar do Instituto Vencer o Câncer, que acaba de lançar a 4ª edição do livro Vencer o Câncer de Mama. Nós temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios, a quem já agradecemos, o Dr. Robson Ferrinho, que é coordenador de radioterapia da BP, e também do oncologista Fernando Moura, que é membro do comitê do Instituto Vencer o Câncer. Obrigada por vocês estarem aqui prestando serviço para a nossa audiência, para toda a população do país. Prazer, muito obrigado. Eu que agradeço o convite para mais uma vez estar aqui conversando um pouquinho sobre saúde. Muito obrigada. O que significa, Dr. Robson, esta 4ª edição e quais as novidades que ela traz do livro Vencer o Câncer de Mama, que principalmente é gratuito e as pessoas podem baixar pela internet? Olha, a 4ª edição desse livro é uma iniciativa do Instituto Vencer o Câncer, assim, bastante pertinente para a população, tanto para quem já teve a doença como para as mulheres em geral. Por quê? O livro traz informações sobre prevenção, cuidados com a saúde, quais são os hábitos saudáveis para evitar que tenha essa ou outras doenças e fala sobre os tratamentos disponíveis para tratar essa enfermidade. A radioterapia, a cirurgia, os tratamentos medicamentosos. Então, é uma quantidade de informação bastante útil para a população, com uma linguagem assim, bastante compreensível. O livro é bastante amigável nesse sentido, fala dos fatores de risco que podem levar mais essa doença e o que as mulheres podem fazer para, de uma certa forma, evitar ou fazer um diagnóstico precoce. Doutor Fernando, e o livro fala para o público leigo? Sim, o livro tem toda uma linguagem e uma forma de trazer informação para o público leigo. Então, não é o objetivo do livro atingir médico, atingir profissionais de saúde que, obviamente, vão acabar se informando e se atualizando por outras fontes de conhecimento. A ideia do livro Vencer o Câncer de Mama é para o público leigo, tanto para as mulheres em geral, para a população em geral, como bem falou o Dr. Robson, porque traz muita informação sobre saúde, sobre prevenção. Então, para aquelas pessoas que não têm caso na família, que nunca foram diagnosticadas com câncer, traz muita informação importante, mas também para aquelas pacientes que acabaram de ter um diagnóstico de câncer de mama e que se veem naquele monte de informações, de dúvidas, de medo, que acometem as pacientes recém-diagnosticadas. Muitas vezes essa paciente chega numa primeira consulta com a gente com diversas dúvidas sobre o tratamento, sobre prognóstico, sobre chances de cura, e o livro traz essas informações. Tempo de vida. Exato. São perguntas às vezes que a paciente não consegue fazer naquele momento da consulta, e a gente tem até como recomendação para que a paciente adquira o livro ou adquira o PDF que está no site do Instituto Vencer o Câncer, para que ela se informe, que em casa ela possa tirar suas dúvidas, e isso vai fazer com que ela fique mais tranquila ao longo do seu tratamento. É possível prevenir o câncer de mama? Olha, quando a gente fala em prevenção, existem 3 níveis de prevenção. Prevenção primária é quando você faz uma atitude para evitar o câncer. A prevenção secundária é o que divulga-se muito, que é a detecção precoce, fazer exame para detectar. Em termos de câncer de mama, o que se tem para se prevenir, primeiro, tentar o máximo possível ter hábitos saudáveis, uma alimentação saudável, com pouca gordura, atividade física, evitar a obesidade, não fumar, não fazer ingesta de bebidas alcoólicas em excesso, isso são os fatores de risco. Isso é uma prevenção primária, assim, fazer uma atitude para evitar o câncer de mama. Tá? Na Inglaterra tem até um estudo onde eles usam um medicamento anti-hormonal, que é o letrozol, para pacientes de alto risco, que tem teste genético positivo, e eles mostraram até que há uma diminuição do risco de ter câncer de mama usando essa medicação. Então, isso é uma prevenção primária, para evitar. A prevenção secundária é a conscientização das mulheres, a maior parte delas, todas, aliás, e principalmente as que têm alto risco, a procurar o ginecologista uma vez por ano para fazer os exames, porque se detectar o câncer na sua fase inicial, ela vai ter um tratamento muito menos intenso e vai ficar curada. Então, isso chama-se prevenção secundária, detecção precoce. Então, é possível evitar nos 2 níveis. Prevenção terciária é o tratamento em si. Né? Aqui na Alesp, inclusive, vários deputados e deputadas fazem toda uma força e, inclusive, trabalham com isso para levar as carretas de mamografia para todo o estado, para cidades pequenas. Essa questão do acesso à saúde pública, o acesso a esse exame para as mulheres, é essencial, doutor Fernando? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala, como bem falou o Dr. Robson, no nível de prevenção secundária,
que é o rastreamento, né, são os exames de check-up para o diagnóstico precoce do câncer de mama, a gente está falando de um exame super simples, que é a mamografia. Então, não é um exame que demanda uma alta tecnologia. O mamógrafo, inclusive, pode ser levado até localidades mais distantes. São poucas as pacientes, especialmente pacientes mais jovens, que têm algum risco aumentado, especialmente por fatores genéticos, que às vezes vão precisar de um exame mais sofisticado, como, por exemplo, uma ressonância magnética. Mas quando a gente está falando para a população em geral, aquela que tem o risco normal, não tem nenhum risco aumentado para câncer de mama, o exame que é recomendado para o rastreamento é a mamografia, ou seja, um exame super simples, barato, de fácil acesso, e que o Ministério da Saúde preconiza para que todas as mulheres, a partir dos 50 anos de idade, realizados anualmente ou no intervalo a cada 2 anos, seja feito ao longo de sua vida. Então, um exame que acaba nos levando a um diagnóstico precoce e que, como bem falou o Dr. Robson, vai aumentar de forma, com grande magnitude, a chance de cura quando você diagnostica uma lesão ainda na mamografia, enquanto que aquelas pacientes que às vezes já têm uma lesão maior, que já tem sintoma, que já tem alteração na mama, às vezes pode ter uma lesão mais avançada, diminuindo sua chance de cura. Qual que é a diferença do ultrassom de mamas para a mamografia? O ultrassom de mamas, muitas vezes, ele é recomendado como um exame adicional. Algumas vezes, a mamografia, especialmente para mulheres mais jovens, que têm a mama muito densa, a mamografia, às vezes, é incapaz de diagnosticar, de conseguir evidenciar algumas lesões. E aí entra o ultrassom como um método adicional, um método complementar. O ultrassom jamais deve substituir a mamografia, que esse sim é o exame de rastreamento. Algumas mulheres têm a indicação de fazer os 2 exames, mas nunca substituir a mamografia pelo ultrassom. Cá para nós, a mamografia é aquele exame dolorido, né? Onde a mama é amassada com os equipamentos. E por que tem que ser assim, doutor? Assim, na verdade, amassar a mama é uma técnica para que a mama saia adequadamente no filme da radiografia, né? Então, você não tem como ainda ter alguma tecnologia que faça com que não tenha esse desconforto. Amassar, né? No popular, né? Porque é a manipulação, né? Exatamente. Mas é importantíssimo. Ele falou, o Ministério da Saúde, inclusive, complementando, recomenda a partir de 50 anos, mas cuidado para as mulheres jovens que têm histórico familiar, uma mãe, uma tia, mas deve sair isso mais precocemente, pelo menos com 40 anos, né? Para que está aumentando a incidência de câncer nas mulheres jovens, então isso é uma coisa que tem que se estar atento também. E são esses exames que tem que ser feito, e como bem disse o doutor Fernando, um complementa o outro, né? A gente sabe que tem muita mulher que gosta de usar silicone, que coloca silicone. O silicone, de alguma forma, ele atrapalha a detecção do problema e ele pode causar o câncer de mama, no caso? Não tem nenhum indício que a colocação de uma prótese de silicone vai causar um câncer de mama. Algumas séries mostram um tumor muito, muito raro, que é um tipo de linfoma que é causado pela prótese, mas a incidência é muito baixa e é altamente curável. Ele não causa um câncer de mama primário absolutamente. E também não tem indício que isso atrapalhe a detecção precoce, porque o parênquima mamário que fica em volta da prótese, ele é facilmente visto em exame de imagem. Quando há dúvida pelo mastologista, aí ele pede um complemento, como por exemplo uma ressonância magnética, se tiver alguma dúvida, alguma área que não está muito clara. Doutor, como é que funciona na prática? Geralmente, a ginecologista, quem pede esses exames, detectado alguma coisa, qual o próximo passo para que profissional a mulher é encaminhada? Exato, isso é uma pergunta muito interessante, porque a gente está falando ali de como funciona a base da atenção primária, né? Então, inclusive tem o exame de toque, né? Que eu gostaria que nós usássemos algumas imagens aqui do livro Vencer o Câncer de Mama, que o nosso diretor de imagem coloque aqui. Pronto, a gente está vendo. Gostaria que vocês falassem, por favor. Isso aí. Então aqui tem uma imagem bem simplificada da anatomia da mama, né? Então ali na mama direita a gente consegue ver a anatomia externa, né, visível, então a mama, a areola, né, que é esse círculo maior, a papila, que é o mamilo, né? Do lado de cá a gente já vê uma anatomia mais profunda, onde você pode ver os lóbulos, né, os ductos lactíferos, a gordura que envolve o tecido glandular da mama e a musculatura, o músculo peitoral que fica atrás da glândula. Então, o autoexame da mama é aquela metodologia que a mulher, ao se tocar, ao tomar banho, ela vai sempre se examinar. Então, esse autoexame ele deve envolver tanto a região da mama, a região da areola e também a axila,
Porque se essa mulher encontrar algum gânglio, algum linfonodo, né, alguma íngua que a gente fala aumentada embaixo do braço, na axila, alguma nodulação endurecida, seja ela dolorosa ou não no tecido da mama, alguma alteração da pele, alguma ulceração da pele ou alguma descarga, ou seja, saída de líquido para a papila, são sinais de que essa mulher deve procurar o seu médico, deve procurar o seu ginecologista para fazer algum exame complementar. E existe algum período específico do ciclo menstrual para fazer essa autodetecção, esse autoexame? E se apenas uma adolescente, jovem ou uma mulher na menopausa também precisa fazer? Isso vale especialmente para mulheres pós-menopausa. Quando a gente está falando de câncer de mama, a gente está falando de uma doença que tem uma incidência maior conforme a idade, né? A gente sabe que um dos fatores de risco para câncer de mama é a própria idade. 1 a cada 8 mulheres vão ter câncer de mama ao longo da vida. Então, obviamente, mulheres mais idosas, especialmente pós-menopausa, têm um risco aumentado em comparação a mulheres mais jovens. Além disso, mulheres mais jovens, que têm ainda uma mama mais desenvolvida, uma mama mais densa, muitas vezes é mais difícil fazer essa autodetecção. Mas esse autoexame está indicado para todas as mulheres. Não existe uma periodicidade que essa mulher deve fazer, se deve fazer isso semanalmente, mensalmente. Isso não traz nas recomendações, nos guidelines, especificamente esses dados. Mas a mulher deve estar sempre atenta ao seu próprio corpo. E no primeiro sinal de notar que algo está errado, ela deve procurar o seu ginecologista. Dr. Robson, por favor, pode complementar. Não, está correto. O autoexame, ele complementa esta parte. É importante que a mulher faça o autoexame. Totalmente de acordo com o Dr. Fernando, depois dos 50 anos que as chances começam a aumentar. A idade é um fator de risco, né? A incidência é de 13% na população de câncer de mama. Então, ela é frequente, supondo que a mulher viva até 75 anos. E como ele falou, se viver até os 90 anos, 1 em 8 mulheres, a incidência é muito frequente. Isso estamos falando sem considerar ainda fator de risco, tá? Porque mesmo que a mulher não tenha nenhum fator de risco, ela seja magra, não teve a menarca precoce, não começou a menstruar cedo, ou não fez reposição hormonal, nada, ela pode ter um risco de desenvolver o câncer de mama, a população toda inteira. Então, é importante esse complemento, fazer o autoexame, conhecer a anatomia, porque muitas vezes ela detecta e ela chega para o mastologista e fala, então, coisa que não está bem e acaba aí desencadeando um diagnóstico precoce e muitas vezes levando à cura, né? Não ter filhos é um agravante para o câncer de mamas ou para o câncer de útero? Teoricamente, sim. Mulheres que engravidam, que têm o efeito da amamentação e tudo, tem uma incidência menor do que as mulheres que não engravidam. Não quer dizer que está protegida, né? Nós temos casos de mulheres, inclusive, com diagnóstico. Essa menina saiu na mídia, né? Uma fisioterapeuta que teve o diagnóstico da mama durante a gravidez, entendeu? Não é uma, vamos dizer, uma condição comum. Não quer dizer que não engravidar vai ter câncer de mama. Entendeu? E nem o contrário, e nem né? ao Que contrário. Engravidar, o fato de engravidar você não vai ter, né? Mas é um fator a menos. Os outros fatores é quando, por exemplo, a mulher começou a menstruar mais cedo, uma menarca precoce, uma menopausa mais tardia. Ficou muito tempo sob efeito de hormônio, isso também aumenta as chances de câncer de mama. Mas, como eu falei, você pode ter uma alteração genética, uma mutação adquirida depois que você nasceu, né, que você não sabe, e você acabar de desenvolver o câncer. Câncer de mama são 2 fatores associados, um fator genético e um fator ambiental. Certo. Doutor Fernando, a gente estava falando então do começo. Se a pessoa detectou no exame de toque, tocando no banho, ou se não foi ao médico, o médico constatou. E aí, qual que é o segundo passo? Isso. Constatou alguma irregularidade ou na mamografia ou no ultrassom? Exato. Então, aquela mulher que notou alguma alteração em sua mama vai procurar o seu ginecologista, que vai pedir algum exame complementar, e aí pode incluir outros exames, como ultrassom e a ressonância. Aquela mulher totalmente assintomática, ela vai realizar anualmente um exame de check-up, um exame de rotina sem sintoma, que aí no caso é a mamografia. Tendo alguma alteração que seja sugestiva de um tumor, claro, esse exame, muitas vezes a mamografia consegue identificar que aquele nódulo é um cisto benigno e que não merece nenhuma investigação adicional. Mas uma vez o colega radiologista que tenha laudado esse exame, ele tenha algum grau de suspeição de que essa lesão ela possa ser um tumor, que ela possa ser um câncer, essa mulher ela deve realizar uma biópsia. Essa biópsia, em geral, ela é feita com agulha grossa, diferentemente de outras técnicas que são aspiradas por agulha fina. O ideal é que a gente tenha uma agulha grossa para a obtenção de uma maior quantidade de tecido, para maior análise do patologista. E uma vez diagnosticado esse câncer, a mulher ela deve ser encaminhada em paralelo a 2 profissionais num primeiro momento. A um mastologista,
que é aquele ginecologista, cirurgião, que vai ser o responsável pelo tratamento cirúrgico, e há um oncologista clínico, que vai ser aquele profissional que vai indicar se essa paciente precisa de algum tratamento complementar, seja ele com quimioterapia, hormonioterapia, e se esse tratamento deve ser realizado antes ou após a cirurgia. E posteriormente, pós o tratamento cirúrgico, o papel fundamental do radioterapeuta, que muitas vezes também precisa complementar esse tratamento, mas isso, em geral, feito num segundo momento após o tratamento inicial cirúrgico. Constatado um tumor, a pessoa lê no resultado, um tumor. É certeiro que é câncer, que é uma neoplasia ou não? Olha, se a biópsia veio como um carcinoma mamário, especificamente, é certeza. E ele pode ter dois tipos. Pode ser um ainda chamado in situ, que é uma fase pré-câncer, ou invasivo. Isso é certeza. Pode-se até pedir o que se chama de revisão de lâmina, que é um outro patologista dar uma segunda opinião. Toda mulher tem esse direito. E além disso, vem uma outra análise muito específica que chama-se imunistoquímica, que dá uma ideia da agressividade desse câncer. Se ele é um de crescimento lento, crescimento rápido, dado por um índice chamado KM67, se tem influência do receptor ou não. Então, tudo isso vai ajudar nos próximos passos na estratégia terapêutica. De qualquer forma, esse é um diagnóstico que, quando chega, ele assusta muito. O impacto sobre a mulher, ela é enorme. Essa parte emocional é a pior fase da mulher, é quando ela recebe esse diagnóstico, porque é um medo enorme do desconhecido e vem a ideia da morte. Aí a importância, como o doutor Fernando disse, de imediatamente consultar um mastologista e um oncologista para direcionar e orientar as chances de cura. Hoje, o câncer de mama ele é altamente curável, principalmente detectado em fases precoces e tudo, e muitas vezes o tratamento nem é tão intenso para atingir essa cura, né? Então, a biópsia é que dá a certeza do diagnóstico. Onde que aparece o grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 e qual que é o menos sério e o mais grave? Quando a gente fala essa questão de grau, a gente não pode confundir isso com um estágio, né? Essa classificação de grau que a gente faz em grau 1, grau 2 e grau 3 é uma classificação anatomopatológica que o patologista vai nos dar de agressividade do tumor. Quanto maior o grau, é um tumor que a gente fala mais indiferenciado e mais agressivo. E o patologista é quando ele faz a biópsia? Exatamente. O patologista é o profissional que vai analisar a lâmina no microscópio, que vai nos dar aquele diagnóstico e, como bem falou o Dr. Robson, não só que se trata de um câncer de mama. Hoje não basta a gente saber é um câncer de mama, a gente precisa de informações adicionais. Se ele tem receptores hormonais, se ele expressa um receptor chamado receptor de HER2 e a agressividade desse tumor que é vista tanto por um marcador chamado KM67 quanto o próprio grau do tumor, que é classificado em grau 1, 2 e 3. Quando a gente fala de estágio, que é aquela questão que vai de 1 a 4, a gente está falando de que momento essa doença foi diagnosticada. Doenças em estágio 1 e 2 são aquelas doenças que a gente fala localizadas, doenças iniciais, que acometeram primariamente só a mama ou, no máximo, os gânglios da axila. Uma doença em estágio 3 já é uma doença que a gente fala localmente avançada, então já tem um tumor maior ou um maior acometimento de gânglios da axila, mas que ainda tem um tratamento com intuito curativo. E aquela doença em estágio 4 é aquela doença que já saiu da mama e da região, que já deu metástases para os outros órgãos. Nesse caso, a gente está falando de uma doença potencialmente incurável, mas que nós temos diversas estratégias de tratamento para controle de doença e para que as pacientes vivam por muito tempo com a doença controlada. Então, a gente não pode confundir o que é o grau do tumor, que é uma classificação anatomopatológica, com o que é o estágio, que é uma avaliação que às vezes envolve outros exames de imagem, para você verificar no restante do corpo se não tem nenhum sinal de que esse tumor já saiu da mama e acometeu outros órgãos. Dr. Robson, acho que uma pergunta muito frequente feita à classe médica é a questão: a pílula anticoncepcional causa câncer de mama e a reposição hormonal também, se ela é um fator preponderante para isso? Essa pergunta é importantíssima, uma dúvida frequente. Isso está no livro Vencer o Câncer de Mama. Para você que está zapeando agora a TV ou nos acompanhando pelo YouTube, isso está no livro que você pode baixar gratuitamente no site do Instituto Vencer o Câncer, que é o livro Vencer o Câncer de Mama, que está em sua 4ª edição. São 2 perguntas muito importantes que estão no livro, por favor. Bem lembrada, Renata. Esse capítulo está muito interessante e está muito didático. Fala, inclusive, um parágrafo só sobre a pílula anticoncepcional, que fala que nunca se teve benefício, mas em 2017 houve um estudo nórdico dinamarquês com milhares de mulheres mostrando que houve um aumento quem usou por 5 anos e quem usou por 10 anos, aumentando até em 30%. Mas nós temos que lembrar que já uma população de base que nunca fez uso de pílula anticoncepcional ou reposição hormonal já tem uma incidência de 13%.
Então, aí eles concluem que há um aumento, mas um aumento pequeno disso. Então, o recomendado é que se não use uma pílula anticoncepcional por muito, muito tempo. Com relação à reposição hormonal, isso é uma discussão, olha, de anos, tá? Mas há informes de que quando a reposição é só para o estrogênio, ela não aumenta tanto a incidência, quando a progesterona aumenta maior, quanto mais tempo, se for maior, é a incidência do câncer. Então, as pacientes têm que ser avaliadas individualmente. Obviamente, uma paciente que já está na pós-menopausa, que precisa ter uma necessidade de reposição hormonal devido ao sintoma, ela tem que ser avaliada individualmente. Se ela é uma paciente de alto risco, tem que se evitar ao máximo a reposição hormonal e dar outros medicamentos paralelos. Muitas vezes é melhor um hormônio tópico, ou seja, um creme vaginal ou na pele, do que uma ingestão oral. Mas muitas vezes você tem que botar no peso, às vezes a mulher está com tantos sintomas que às vezes qualidade de vida, né? Senão você estraga a qualidade de vida. Então aí a importância dessas mulheres consultarem um médico mastologista que tem experiência com reposição hormonal e essa relação com o câncer de mama. Inclusive também a pílula anticoncepcional, hoje a gente já tem até mesmo, acho que o SUS, ele distribui o DIU, né? Até para mulheres a partir de 20 anos, que isso também reduz bastante essa possibilidade. Exatamente. Como bem falou o Dr. Robson, a questão da terapia de reposição hormonal pós-menopausa é algo que algumas décadas atrás ela era de uso indiscriminado. Então era regra, a mulher entrou na menopausa, fazia a reposição hormonal. E aí quando teve um grande estudo aí que nos mostrou que essa estratégia ela aumentava o risco de câncer de mama, as recomendações passaram a ser que aquelas mulheres que necessitem de reposição hormonal, elas o façam sobre um período de tempo o mínimo, o mais curto possível, sob orientação do seu ginecologista e com o objetivo de controlar algum sintoma e não preventivamente. Então, essa reposição indiscriminada para todo mundo, ela sim aumenta o risco. Para aquelas mulheres que têm alguma indicação formal por algum sintoma no qual a reposição hormonal pós-menopausa vai melhorar a qualidade de vida, elas não estão proscritas, isso não é proibido fazer essa reposição, desde que ela não tenha nenhum risco basal aumentado para câncer de mama, que isso seja feito sob supervisão médica e por menor período de tempo possível. Agora, eu gostaria que os dois respondessem a questão do álcool e do tabaco, seja ele o cigarro de papel ou o vape, que é cigarro eletrônico. Isso pode aumentar a chance de um câncer de mama? Sim, estudo epidemiológico mostra que esses dois fatores, tanto o álcool como o tabagismo, aumenta o câncer de mama. Aumenta outros tipos de câncer, mas especialmente no câncer de mama existe já essa correlação comprovada por estudo populacional. Por isso que álcool tem que ser feito com moderação e cigarro, obviamente, evitar. O vape é uma grande desgraça que está acontecendo agora entre os jovens. Isso não só aumenta a chance de câncer, porque tem várias substâncias tóxicas lá, mas como também aumentou muito a incidência de transplante de pulmão em jovens. Então, o que parece não ser ofensivo, que é bacana, é um fator de risco também, inclusive para câncer de mama. Doutor Fernando. Exatamente. Quando a gente fala de cigarro e quando você está falando diante de um médico oncologista, é algo que não existe dose saudável, dose segura. Não, fume um cigarro ou troque pelo vape. Cigarro é pior que álcool? Cigarro é pior do que álcool, sim. E eu falo isso não defendendo o álcool, mas todas as recomendações médicas do ponto de vista de álcool para redução de risco de doença, seja para câncer, seja para doenças cardiovasculares, elas nos trazem a informação do consumo moderado, do consumo com moderação do álcool e não necessariamente do álcool zero. Esse consumo moderado ele não pode ser aplicado ao tabagismo. Porque a pessoa ela toma uma taça de vinho à noite, por exemplo, e ela não vai fumar um cigarro só por dia, né? Exato. Inclusive tem alguns estudos do ponto de vista cardiovascular, de que o álcool em quantidades pequenas, a taça de vinho, até que serve como um certo fator protetor cardiovascular. Mas quando a gente fala em cigarro, isso não existe. E nem mesmo a substituição dele por um cigarro eletrônico pelo vape. A gente sabe que o cigarro está muito associado até com outros tumores, o câncer de pulmão, os tumores de cabeça e pescoço, boca, laringe, bexiga, o câncer de mama e outros tumores. Essa associação ela é menor, mas ela também existe. Doutor, e o que fazer agora daqui para frente diante de tudo isso e qual que é a importância desse Outubro Rosa? A importância maior do Outubro Rosa é a conscientização das mulheres, primeiro, para tentar levar o máximo possível uma vida saudável. Alimentação saudável, atividade física. Obesidade não é uma questão de beleza, é uma questão de saúde. Obesidade só traz doença, é um estado inflamatório crônico, assim como o cigarro só traz doença. Então é óbvio, ninguém deve fumar. Isto é uma atitude muito contra o próprio ser humano. Não tem o menor sentido, como bem falou o Fernando, falei isso na frente do oncologista, é uma heresia. Então, levar uma vida saudável,
Todas as mulheres, todas as mulheres devem ir ao ginecologista uma vez por ano, para colher também o Papa Nicolau, mamografia, ultrassom, tudo, para que essa prevenção chamada secundária, quando se detectar uma doença, ela seja curada e sem grandes sacrifícios para o paciente. Hoje, no Alesp Cidadania, nós estamos falando do Instituto Vencer o Câncer e da 4ª edição do livro Vencer o Câncer de Mama. Daqui a pouco a gente volta a conversar com esses especialistas aqui em nossos estúdios para falar das cirurgias e dos tratamentos. Fique ligado! O intervalo foi rapidinho, voltamos aqui no Alesp Cidadania hoje a falar sobre o livro Vencer o Câncer de Mama, do Instituto Vencer o Câncer. Nós temos o prazer de continuar com esse papo aqui com o Dr. Robson Ferrinho, que é coordenador de radioterapia da BP, também um dos autores do livro, e do Dr. Fernando Moura, oncologista da BP e membro do comitê do Instituto Vencer o Câncer. Vamos continuar aqui nesse papo. Voltamos agora para falar sobre a questão de detectado o problema, como é feito o tratamento. Por favor, doutor Fernando. Isso, nós já pudemos falar um pouquinho no bloco anterior, né? Que essa mulher, uma vez diagnosticada com câncer de mama, ela vai passar por 2 profissionais inicialmente. O seu mastologista, que é um ginecologista especializado em tratar doenças da mama, que vai realizar esse tratamento cirúrgico, e um oncologista clínico, que vai também, junto do mastologista, indicar se essa paciente tem necessidade de algum tratamento complementar, num primeiro momento, seja ele quimioterápico ou de bloqueio hormonal, que a gente fala. Se esse tratamento ele deve ser realizado antes da cirurgia ou depois, né? Que são os tratamentos que a gente fala adjuvantes. Às vezes a gente fala para o paciente que é um tratamento preventivo para diminuir o risco de uma recidiva, de uma recorrência da doença. E esses tratamentos complementares, eles envolvem tanto a quimioterapia, a hormonioterapia, em alguns casos, agora mais recentemente, a gente tem algumas indicações de imunoterapia também com esse objetivo de reduzir uma reincidência, uma recidiva da doença, e também a radioterapia, que tem um papel importante de reduzir a recorrência local, especialmente em pacientes que não têm indicação de fazer uma cirurgia radical, da retirada inteira da mama, que tem uma preservação do tecido da mama, e com isso tem um risco aumentado de uma recorrência local, e que a radioterapia vem nesse sentido. Então acho que nesse bloco a gente vai poder acabar destrinchando um pouquinho cada um desses tratamentos e explicando melhor. Qual que é o percentual das cirurgias onde é feita a questão da retirada total da mama? E se apenas de um lado, dos dois? Isso é um leigo perguntando. Exato, sim. Não tem um percentual que a gente vai dizer quantas precisam primariamente de uma retirada total ou de retirada parcial. Isso é uma decisão muito individualizada, que vai depender de diversos fatores. Do estágio da doença, então do tamanho daquele tumor local na mama, de uma proporção do tamanho do tumor para o tamanho da mama. Então, às vezes, uma mulher pode ter um tumor maior, mas tem uma mama também maior, no qual é possível, do ponto de vista cirúrgico e até estético, que seja feita uma cirurgia conservadora, com uma retirada local ou só de um quadrante daquela mama, e isso não vai ter um impacto estético, enquanto que outras pacientes podem ter tumores menores, mas também numa mama menor, e isso acaba fazendo com que seja necessária uma retirada total da mama. Do ponto de vista da retirada bilateral, em geral, ela não é recomendada, exceto para aquelas pacientes que têm alguma mutação genética, e aqui a gente fala de um gene muito conhecido, que é o gene BRCA, BRCA1 e 2, que são pacientes que têm um risco muito aumentado de um câncer de mama ao longo da vida. Existem algumas outras mutações que também trazem isso, mas a principal delas é a alteração do gene BRCA, e essas pacientes sim, a gente tem uma recomendação de uma retirada da mama, tanto da mama acometida, como um tratamento, quanto da mama contralateral, que é uma profilaxia, um tratamento preventivo. Doutor, por favor, como que a gente pode, então, levar essa paciente ao tratamento posterior à cirurgia? Essa que é a sua área, o senhor que é coordenador de radioterapia da BP. Uma vez definida qual o tipo da cirurgia que vai ser realizado, isso é feito pelo mastologista, que pode ser uma retirada radical da mama. Aliás, até a década de 70, final da década de 70, todas as mulheres no mundo eram submetidas a uma cirurgia radical, mutilante, com retirada da mama de uma forma radical.
O tratamento conservador, ou seja, deixar a mama no local e fazer a radioterapia para evitar que volte, isto foi uma evolução muito importante para as mulheres a partir da década de 80, que surgiram os estudos na Itália e na França, e isso permanece até hoje. Então, dependendo do tipo da cirurgia, se for uma cirurgia conservadora, a maior parte delas vai precisar de uma radioterapia para evitar que a doença volte no local. Mas hoje, o que tem de boa notícia para as pacientes é que houve uma evolução tecnológica muito importante nessa área, porque você fala em radioterapia, passa em radiação, que vai queimar ou que vai causar prejuízo. E não, hoje você tem um controle muito grande sobre a entrega de radiação. Isso é feito por equipamentos modernos, por software, computadores que controlam o equipamento para evitar que a radiação não pegue órgãos normais, evita doses excessivas na pele. Então, hoje você não encontra mais queimaduras ou alguma toxicidade severa da radioterapia. Então, uma vez que o paciente é operado, a gente vai avaliar vários fatores, o tipo da cirurgia e em que estágio que ela se encontra a doença. Se, por exemplo, tinha linfonodos comprometidos ou não, qual o tamanho do tumor, ou se pegava a pele ou não, e a gente determina qual é a extensão da radioterapia e algumas vezes nem precisa da radioterapia. Uma mastectomia bem feita, em estágios mais precoce, você pode emitir. E às vezes uma mulher idosa, com um tumor bem inicial, mesmo com cirurgia conservadora, muitas vezes a gente acaba também nem indicando. Qual que é a diferença da radioterapia para a quimioterapia? Essa pergunta é excelente, né? Ela é muito recente, está nos nossos manuais que a gente entrega para o paciente, né? A radioterapia é um tratamento localizado, falando assim numa linguagem mais fácil, ele é um banho de raio-x que você vai numa determinada área do corpo, ali localizada, para eliminar as células que estão naquela região do corpo. Então, é um tratamento localizado. Então, tanto os efeitos benéficos quanto os efeitos colaterais dependem da área onde você vai tratar. No caso do câncer de mama inicial, ele vai irradiar só a mama. Então, o efeito dela vai ser só na mama. Não vai cair o cabelo, quando você pergunta, não vai dar ânsia de vômito, não vai dar diarreia, nada. Vai ser um efeito apenas local. A quimioterapia ou qualquer outras medicações, ela vai ser oferecida para o paciente ou na forma endovenosa ou até mesmo por via oral. A quimioterapia é quando o caso já está mais grave? Não necessariamente, Fernando pode explicar até melhor, né? Mas você leva em consideração vários fatores. Às vezes, mesmo em estágio inicial, há um benefício, né, Fernando, da quimioterapia. Então, é um mito você dizer isso de que foi necessária a utilização de quimioterapia, a gente está falando de uma doença mais avançada. Não. Muitas vezes essa quimioterapia que a gente fala neoadjuvante, que é utilizada antes da cirurgia, ou adjuvante, realizada pós-cirurgia, ela tem um único intuito de reduzir a chance de recidiva dessa doença. E a gente hoje utiliza um leque grande de informações para tomar essa decisão. Se aquela doença tem um risco maior ou menor de recidiva, e obviamente aquelas que têm um risco aumentado, essas sim são aquelas que vão necessitar de um tratamento quimioterápico. E mesmo quando a gente fala de quimioterapia, a gente tem tipos diferentes de quimioterapia, algumas quimioterapias de tempo mais longo, de agressividade um pouco maior, e outras doenças que a gente fala de um risco mais intermediário podem ser feitas com uma quimioterapia de um período menor de tempo, com menos agressividade. Então, isso é uma decisão muito individualizada hoje, baseada em características físicas da paciente, do tumor e, preferencialmente, até em algumas características moleculares, de alguns exames até mais avançados hoje que a gente lança a mão para tomar essa decisão mais individualizada e fazer o tratamento que aquela paciente que está na nossa frente realmente necessita para não estar nem subtratando, ou seja, deixando de oferecer algum tratamento para ela e também não estar trazendo um tratamento que muitas vezes não é necessário para ela e está trazendo somente efeitos colaterais. Dr. Robson, na saúde pública a gente tem os dois tratamentos, tanto a quimioterapia quanto a quimioterapia. Sim, na maior parte das vezes sim. A radioterapia quanto a quimioterapia? Sim, os dois tratamentos estão disponíveis na rede pública. E são os especialistas que determinam o que é melhor e até a própria conjunção dos dois. No câncer de mama, a decisão da estratégia terapêutica ela é multidisciplinar. Por isso que o ideal é que os casos sejam discutidos num fórum, que estejam os especialistas dos 3 pilares de tratamento do câncer de mama, que é a radioterapia, a cirurgia e os tratamentos medicamentosos, que é os oncologistas clínicos. E quando a gente fala em oncologia clínica, não é só quimioterapia, né, Fernando? É hormonioterapia, terapia-alvo, que são drogas novas, a imunoterapia, que entra em algumas situações. Então, muitas vezes, a mulher vai fazer os 3 tratamentos, de uma forma combinada, em sequência ou junto. Então, e medicina não é uma ciência exata, é uma ciência de precisão, individual. Então, cada paciente é avaliada individualmente, baseado no tipo de câncer de mama que ela tem, em que estágio se encontra. Então, como é que vai ser dividido? Por exemplo, tem tipos de câncer de mama, como o Dr. Fernando mesmo falou, que saem na imunistoquímica,
que o ideal é ela fazer um tratamento antes da cirurgia. É comprovado que isso traz benefício. Então são tudo estratégias que são decididas em conjunto. No caso da radioterapia, ela pode ser utilizada a longo prazo? E qual que é o risco disso? Porque sempre a gente ouve falar desde criança, não pode fazer raio-x com frequência ou a questão da radiação. Como é que é isso? Não, o raio-x de diagnóstico, quando você tem uma exposição, é uma coisa onde pode ser não benéfico para o paciente. Por exemplo, uma radiação na tireoide. Com relação ao tratamento em si, o benefício é muito maior do que o risco. Você não tem dados mostrando que a radioterapia feita de forma terapêutica, você aumenta os tipos de câncer, e quando aumenta, isso é em casos específicos e muito raro. Então, ali a radioterapia ela é direcionada de uma forma concentrada, de uma forma segura no paciente. Desligou a máquina, não tem radiação no corpo. Uma pergunta frequente eu fui na radioterapia, eu posso chegar perto dos meus parentes? Não tem qualquer radiação que fique no corpo. O feixe vai, atravessa, faz o seu efeito biológico. Doutor, gostaria que o senhor falasse da hormonioterapia. É um dos métodos mais modernos hoje em dia? Não diria um dos mais modernos. Hoje a gente tem até a imunoterapia e, como o Dr. Robson falou, as terapias-alvo, mas a hormonioterapia ela é algo que a gente já utiliza há algum tempo dentro da oncologia, dentro da medicina, e que é um dos pilares fundamentais do tratamento do câncer de mama, especialmente naqueles tumores que a imunistoquímica, ou seja, que a análise patológica mostra que eles expressam receptores para esses dois tipos de hormônios, que são o estrogênio e a progesterona, ou seja, esse tumor ele se alimenta desses hormônios. Então, esse é o combustível para o tumor. Então, aquela paciente que é tratada com uma cirurgia, com uma radioterapia e eventualmente sobrou ali alguma célula microscópica, essa célula pode ser alimentada pelos seus hormônios que são produzidos no seu tecido normalmente. Então, a hormonioterapia ela vem nesse sentido de bloquear esses receptores desse hormônio. Então, ela pode ser realizada, em alguns casos, para mulheres pré-menopausa, com um bloqueio hormonal para que você iniba a função ovariana. Em outros casos, tanto para mulheres pré-menopausa, mas também para pós-menopausa, alguns tratamentos via oral para você bloquear esses receptores. De forma que se tem alguma célula ali que sobrou eventualmente, essa célula não seja alimentada pelo tumor e não venha a crescer e gerar uma recidiva do tumor no futuro. Então, não é toda paciente com câncer de mama que necessariamente vai necessitar de um tratamento com hormonioterapia, mas são todas aquelas que têm os receptores hormonais presentes na análise da patologia. Então, ele é um tratamento fundamental e acho que todo mundo conhece aquela mulher que pós-tratamento, às vezes ficou tomando um comprimido por 5 a 10 anos. Então, é isso, essa é a hormonioterapia. É esse bloqueio hormonal para você reduzir o risco de uma recidência, de uma recidiva da doença e até de um novo tumor da mama, seja daquela mama ou da mama contralateral. Em qualquer tipo de câncer, 5 anos são assim cravados para saber se a pessoa vai ter um novo problema ou não, ou se simplesmente está curada? Não, isso é um dogma, não é bem assim. O que acontece é que à medida que vão passando os anos, a probabilidade de uma recaída vai diminuindo. 5 anos está no meio do caminho. A maior parte dos estudos mostram a probabilidade da doença estar controlada em 5 anos, para não ter que esperar tanto tempo para publicar os resultados. Então, viu, qual a probabilidade em 5 anos? Olha, é de tantos por cento de voltar, de estar curada, etc. E tal. Não quer dizer que depois de 5 anos não vai ter mais. A gente tem na prática clínica as recaídas muito tardias, depois de 10, de 15 anos. Então, não existe divisor de água. Aliás, a maior parte das recorrências, quando a doença volta, são nos primeiros 2 anos. Passou de 2 anos para 3, a probabilidade vai diminuindo cada vez mais, mas ela pode ocorrer mesmo após 5 anos. Doutor, quais são os principais sintomas e as principais, não sei se sequelas seriam termos, os efeitos colaterais da quimioterapia? Que acho que é quando a gente tem o tratamento mais agressivo, seria esse? Exato, acho que dentro de todos os tratamentos que a gente oferece, que essa paciente mais necessita, pesado, talvez né? aquele que mais assusta Pro a paciente. paciente. Né? Num primeiro momento, o que mais assusta, obviamente, é a questão da queda do cabelo. Né? Eu acho que essa é uma pergunta que as mulheres fazem, e a grande maioria faz, meu cabelo vai cair? Então, essa é uma das perguntas. A primeira resposta é que nem toda quimioterapia causa queda de cabelo. E hoje nós já temos estratégias para reduzir e às vezes até zerar esse risco, que é com aquela terapia de resfriamento do couro cabeludo, então que são as terapias que é a crioterapia, que é uma touca gelada que a paciente utiliza durante a quimioterapia. Mas também não ajuda todo mundo, né? Exato, também não é para todo mundo. Então, assim como na decisão terapêutica, a questão dos efeitos colaterais e como manejá-los, ela também deve ser individualizada. Alguns esquemas de quimioterapia você consegue prevenir a queda de cabelo com a touca gelada, outros infelizmente não. Mas é o que a gente costuma falar para a mulher, o cabelo ele cai,
essa mulher vai ficar curada e ele vai voltar a crescer depois no futuro. Então, os efeitos da quimioterapia, eles são de curto e médio prazo e não de longo prazo. Os outros efeitos que são ânsia de vômito, alteração no intestino, cansaço, alteração de imunidade, eles são somente durante aquele tratamento, que pode durar ali de 3 a 5 meses. Terminado o tratamento da quimioterapia, esses efeitos eles vão embora e a mulher continua tendo sua vida normal. O que é mais difícil na hora que se pensa, na hora de ter no consultório uma mulher para se tratar o câncer de mama? É tratar o problema em si ou a autoestima dela? Eu acho que as duas coisas. A ansiedade. Eu acho que as duas coisas e a gente não pode desvalorizar nenhuma delas. Claro que o objetivo do médico, o objetivo do oncologista e da mulher, da paciente que procura o seu médico é estar curada. Então, acho que o primeiro objetivo é a cura. Mas a gente não pode, de forma alguma, deixar em segundo plano a qualidade de vida, a autoestima, a questão psicológica. Tudo deve caminhar junto. Então, o tratamento ele deve tanto proporcionar uma chance de cura para essa paciente, como também manejar efeitos colaterais, o controle da qualidade de vida. Acho que as duas coisas caminham juntas e uma não é mais importante do que a outra. Dr. Robson, qual que é a importância do Instituto Vencer o Câncer, que tem tem um papel social tão importante, mas também tem uma publicação como essa, Vencer o Câncer de Mama, que já está em sua 4ª edição, que hoje a pessoa pode baixar gratuitamente pela internet? A grande importância fundamental que vem na frente é a informação. Hoje o que manda no mundo é a informação. Dr. Google atrapalha muito hoje? Informação de qualidade, porque o Dr. Google atrapalha muito, porque as informações podem vir de fontes não seguras e às vezes podem vir até de fontes que são realmente seguras, médicas, mas pode ser mal interpretada. Então, a gente vê com muita frequência pacientes entrando no consultório extremamente aflitos, porque leu isso aqui, onde você vai ver, não é, ou interpretou errado ou viu de fonte não segura. E eu sempre falo para os meus pacientes, falo, olha, parem de ler, não vejam nada em mídias sociais, consultem os seus médicos, é eles que podem dar informação mais precisa, baseada no seu caso em particular, porque cada caso é um caso. Cada paciente tem suas características próprias e a doença também tem suas características próprias e deve ser abordado dessa forma. E é o médico que conhece tudo isso. Então, isso que é importante. Então, o Instituto Vencer o Câncer, ele tem uma importância fundamental porque ele já dá essa informação de qualidade para os pacientes, já faz com que, inclusive, a dúvida que o paciente tenha, já chega uma dúvida assim, bastante pertinente para trazer para o médico. O Instituto Vencer o Câncer também tem outras frentes de trabalho, como melhorar o acesso da população em geral, tanto na área privada quanto na área de SUS, na parte educacional. Então, ela é um instituto que vem fazendo um trabalho muito importante para a população. Gostaria que vocês falassem sobre a questão das medicações que podem fortalecer os ossos e, de alguma forma, isso ajudar a saúde da mulher. Isso é uma questão importante. Aquela paciente que, tratado o seu câncer de mama, com os tratamentos localizados, que já realizou a quimioterapia e que vai necessitar especialmente daquele bloqueio hormonal, daquela terapia hormonal, tanto de supressão, de bloqueio da função ovariana, quanto daqueles medicamentos que são via oral que ela vai utilizar em um período de 5 a 10 anos, esses tratamentos eles têm um dos efeitos colaterais a médio e longo prazo é a redução da densidade óssea. O que isso significa? Um aumento do risco de osteopenia, osteoporose e de fraturas. E a gente consegue minimizar isso com alguns medicamentos, que são medicamentos em geral injetáveis. Eles são utilizados semestralmente, ou seja, 2 aplicações por ano, para que você reduza o risco de uma perda óssea e reduzir um risco de fratura a longo prazo. A mulher pós-menopausa, ela por si só, ela já tem um risco aumentado de osteoporose. Aquela mulher que está sendo submetida a um tratamento de bloqueio hormonal para tratamento do câncer de mama, ela tem esse risco aumentado. Então, essas medicações para proteger o osso, elas são fundamentais nas mulheres que têm esse tipo de tratamento voltado para o bloqueio da sua parte hormonal. Aqui na casa, na Alesp, na Assembleia Legislativa, nós temos um projeto de lei que foi aprovado e depois sancionado, que é a Lei 17.760 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a instituir, regulamentar e implementar o Programa Saúde da Mulher Paulista, com a finalidade de promover o desenvolvimento de ações e serviços de prevenção e assistência integral à saúde da mulher no âmbito do Estado de São Paulo. Qual que é a importância de uma legislação como essa? Ela é de fundamental importância, porque a saúde é direito de todos, obviamente está na Constituição
de 88. Então, é dever do Estado garantir o acesso desses pacientes, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento. Não basta, muitas vezes, fazer uma campanha e sair com mamografia por aí, ultrassom e fazer diagnóstico. Fez o diagnóstico? Tem que ter local para tratar também. Senão, você cria uma fila de espera de pacientes com câncer, que gera um impacto na saúde, tanto física quanto mental das pacientes. Então, esses projetos de lei vêm ao encontro da necessidade da população e ele é muito bem-vindo. Vale destacar que aqui em São Paulo nós temos o Instituto do Câncer, na Avenida Doutor Arnaldo, mas também o Hospital da Mulher, que é o antigo Pérola Byton, que era aqui na Brigadeiro Luiz Antônio, bem próximo da Alesp, um pouquinho mais adiante do Hospital do Homem, mas também temos agora ele que mudou ali para aquela região do Parque Dom Pedro, que é o Hospital da Mulher. E uma ampliação, a facilitação ao acesso é fundamental, né? Sim, fundamental. Eu tive o prazer de fazer parte da minha formação no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, então do complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que é um centro, um polo altamente especializado, onde você tem acessos que muitas vezes outros serviços públicos não têm. Então a gente está falando de alta tecnologia para a prevenção, o tratamento, a cura do câncer aqui no Estado de São Paulo. Indo mais amplamente, a rede Hebe Camargo, né, que é a rede de acesso, onde você vai ter o direcionamento, a referência do paciente para tratar o câncer mais próximo da sua localidade. Então, a questão de acesso ela é fundamental. Não adianta você, como o Dr. Robson falou, você diagnosticar e não conseguir tratar essa mulher ou esse indivíduo, esse homem, inclusive a gente está falando de outros tumores. Você tem que fazer o diagnóstico, você tem que dar o acesso para que esse paciente faça o seu tratamento, que esse tratamento preferencialmente seja perto de onde esse indivíduo mora, porque muitas vezes esse tratamento necessita que ele vá diversas vezes na semana, ou por exemplo, durante a radioterapia, esse paciente tem que ir todos os dias durante a semana no hospital, então que isso seja próximo do seu domicílio. Então, essa rede de apoio é fundamental para que esse paciente tenha um tratamento mais humanizado, um tratamento mais eficaz, para aumentar a sua chance de cura e para que ele tenha uma qualidade de vida, para que o impacto do seu tratamento seja menor nas suas funções de lazer, de trabalho, para que esse paciente continue conseguir trabalhando, exercendo as suas funções na sociedade e, em paralelo a isso, fazendo um tratamento eficaz, um tratamento de qualidade que vai levá-lo à cura da doença que ele está enfrentando. É tabu? O homem também pode ter câncer de mama? Sim, o homem também tem câncer de mama, pode chegar próximo de 10% de todos os cânceres de mama diagnosticados do mundo são diagnosticados em homem. Então, e o tratamento deve ser individualizado, né? Como é uma mama pequena, é frequente ter uma evasão mais profunda, tudo, então tem todo um guia prático para tratamento do câncer. E a questão do exame de se apalpar também é por aí que o homem constata? Como é que é constatado essa questão? Mais de 90% das vezes o diagnóstico é feito justamente por palpação, porque o homem não tem mama. Então, o nódulo ali é muito fácil de ser pego. Está tomando um banho, passando sabonete, um caroço esquisito, ele vai investigar o que é. Muitas vezes não é nada, mas às vezes pode ser um câncer de mama. Então, é importante procurar um médico em qualquer suspeita com relação a isso. Qual que é a importância quando uma personalidade, uma pessoa pública, tem um problema e vai nas redes sociais, fala dessa sua situação, dessa sua doença? Eu acho que é ampliar a informação, né? A gente sabe que nós temos acesso à informação de diversas fontes, né? Tanto da fonte da mídia, a mídia impressa, a mídia televisiva, e hoje as redes sociais elas têm esse papel. Muitas vezes os influenciadores digitais, né, as celebridades, elas têm também esse papel, essa responsabilidade de levar informação aos seus seguidores. A própria Ana Maria Braga, né, que é uma aliada muito forte do Instituto Vencer o Câncer. Exato. Ana Maria, né, publicamente já mostrou aí as diversas vezes que ela teve que enfrentar alguns tumores ao longo da vida. Isso, ela sempre falou sobre isso abertamente. Isso é de fundamental importância, tanto para desmistificar a doença e o seu tratamento, para trazer informação. E às vezes para buscar ajuda, buscar apoio, buscar incentivar os exames de rastreamento. Então, as celebridades, os famosos... A Hebe Camargo. Sim. Exato, eles são fundamentais para que as mulheres que não são conhecidas, né, que não são famosas, muitas vezes elas chegam ao nosso consultório com um diagnóstico depois que alguma celebridade apareceu na imprensa falando dessa doença. Então isso motiva às vezes que essa paciente vai fazer exames e às vezes ela consegue ter um diagnóstico precoce. Então essas celebridades elas são são pessoas importantes, né, no apoio para nos ajudar nessa questão de informação
de trazer as mulheres para perto do nosso consultório. Quando a gente fala de homem, a gente sabe que o homem é ainda mais difícil. O Dr. Robson falou da questão do câncer de mama no homem. O homem muitas vezes negligencia a sua saúde. Então, Estamos findando agora Outubro Rosa, teremos Novembro Azul em breve. Exato, e o Novembro Azul tem essa importância de levar a saúde preventiva para o homem também. A mulher, ela se cuida muito mais do que o homem, por isso ela vive mais. Então, a informação, e essa informação ela é feita de diversas formas, inclusive com as celebridades através de rede social, ela deve atingir todos os indivíduos, mulheres e homens, para trazê-los mais perto, tanto para o consultório médico quanto para hábitos saudáveis de vida. Nós estamos chegando ao final aqui da Alesp Cidadania. Eu gostaria que vocês, como profissionais experientes e que tratam de forma tão humanizada os pacientes, que dica que vocês deixam para paciente que descobriu que tem o câncer de mama e principalmente para a família, para o companheiro, para os filhos dessa paciente? Acho que a primeira informação fundamental é que o câncer tem cura. Boa parte das vezes tem cura. Você cura hoje mais de 60% de todos os cânceres. Câncer de mama em fase inicial cura mais de 90% das vezes. Então, não precisa ter medo do tratamento. Consulte sempre o médico especialista daquela área, que ele é o principal profissional para dar as orientações adequadas. Por favor, doutor Fernando. Exato. E como a gente está aqui para falar do livro Vencer o Câncer de Mama, acho que uma informação fundamental é consulte fontes confiáveis de informação. Então, esse tipo de informação, como o livro que a gente está aqui falando, é para o apoio dessa paciente que acabou de ter o diagnóstico dessa doença, que está envolta aí num grande número de sentimentos, de medo da morte, de questão de queda de cabelo, de autoestima, de preocupação com a família. Então, a informação de qualidade ela é fundamental para que a mulher fique mais tranquila, de que esse tratamento ela consiga realizá-lo de forma mais leve, e tirar essas dúvidas no dia a dia, tanto do ponto de vista através dos livros da informação, como do seu próprio profissional. Então, a doença tem cura, esse tratamento, hoje, ele é muito mais eficaz do que era antigamente, muito menos agressivo, e nós médicos e o Instituto Vencer o Câncer estamos aqui para apoiá-las, para ajudá-las no que for preciso, para que esse tratamento ele seja o mais leve, o mais tranquilo possível e que no final todos juntos conseguimos obter a cura desse indivíduo que está à nossa frente no nosso consultório. Abrace e acolha, né? Sim. Exatamente. Hoje o Alesp Cidadania conversou com o Dr. Robson Ferrinho, coordenador de radioterapia da BP, e também com o Dr. Fernando de Moura, oncologista da BP e membro do comitê do Instituto Vencer o Câncer. Falamos do livro que está em sua 4ª edição, o livro Vencer o Câncer de Mama, que você pode baixar gratuitamente na internet. Muito obrigada pela participação. Nós agradecemos a oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado. Ficamos por aqui e a você, muito obrigada pela sua audiência.